O silêncio da casa era um grito. Um anel, esquecido sobre a cômoda, brilhava sob a luz fraca da manhã. Uma mala, fechada às pressas, jazia no chão. A porta se abriu, revelando o vazio. Os dias se arrastaram, transformando-se em semanas, depois meses. O espelho refletia uma mulher que não se reconhecia. Um carro parou na rua, as luzes da viatura piscando no escuro. O choque paralisou o corpo, mas a alma já estava em pedaços. Um nome sussurrado, uma lembrança distante, um futuro incerto. A vida de Sofia era um mosaico de cores vibrantes, pintado com os sonhos de uma família que acabará de se mudar para um charmoso sobrado no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ela e seu marido, Daniel, um arquiteto promissor, haviam investido cada centavo e cada esperança naquele novo lar. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar, misturando-se ao aroma do café que Sofia preparava todas as manhãs. Eles tinham 2 filhos, a pequena Clara, de 7 anos, com seus cachos dourados e riso fácil, e o adolescente Lucas, de 15, um garoto inteligente e observador, que sonhava em ser cineasta. Sofia, uma talentosa designer de interiores, havia deixado sua carreira em segundo plano para se dedicar à organização da nova casa e à família. Seu maior projeto era transformar aquele sobrado em um refúgio de amor e alegria, com um jardim exuberante onde Clara pudesse colher flores e Lucas pudesse ler seus roteiros. Daniel, por sua vez, era o pilar da família, um homem carinhoso, dedicado e com um senso de humor contagiante. Sua empresa de arquitetura, a Horizonte Projetos, estava em ascensão, e ele estava prestes a fechar um contrato grandioso que mudaria a vida de todos. Naquela manhã de primavera, o sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a mesa do café da manhã. Daniel, com seu sorriso habitual, prometeu a Clara que a buscaria na escola naquele dia, algo que ela adorava. "Papai vai te buscar hoje, meu amor. Que tal um sorvete depois?" ele disse, bagunçando os cabelos da filha. Clara pulou de alegria. Sofia, no entanto, sentia uma pontada de apreensão. Daniel andava exausto, sobrecarregado com as responsabilidades do trabalho e as pressões do novo projeto. "Não se esforce demais, meu amor. Você precisa descansar", ela advertiu, com carinho no rosto dele. Ele apenas sorriu, beijou-a e saiu apressado, prometendo que voltaria logo. Horas depois, Clara esperava ansiosamente no portão da escola, os olhos fixos na rua. O tempo passava, as outras crianças eram buscadas, e o portão se esvaziava. A professora, percebendo a solidão da menina, tentou acalmá-la. Mas o pai não apareceu. Sofia, ao chegar para buscar a filha, sentiu o coração apertar ao ver Clara com os olhos marejados, a pequena mão apertando a alça da mochila. "Ele prometeu, mamãe", sussurrou Clara, a voz embargada. Aquele dia marcou o início de um pesadelo. Daniel não voltou para casa. As ligações de Sofia caíam na caixa postal. O desespero começou a se instalar. Ela tentou contato com a empresa, com amigos, com qualquer um que pudesse ter notícias. Ninguém sabia de nada. A tia de Sofia, Lúcia, uma mulher prática e um tanto cínica, sugeriu que Daniel poderia ter fugido com outra mulher ou se envolvido em alguma dívida. "Homens são assim, Sofia. Não se iluda", ela disse, com um tom que feria mais do que ajudava. Sofia, porém, recusava-se a acreditar. Seu Daniel jamais faria algo assim. Ele era o homem da sua vida, o pai de seus filhos. A ideia de traição era um golpe cruel demais para sua alma já fragilizada. A cada dia que passava, a esperança diminuía, substituída por uma angústia sufocante. Sofia foi à delegacia, mas a recepção foi fria e desanimadora. O delegado, um homem de meia idade com um olhar cansado, ouviu sua história com ceticismo. "Senhora, é comum maridos sumirem. Geralmente é por outra mulher ou por problemas financeiros. Ele não deixou nenhuma pista, nenhum bilhete." As perguntas eram como facas, cada uma delas cortando a dignidade de Sofia. Ela sentiu a humilhação queimar em seu rosto. Como podiam duvidar de Daniel? Como podiam insinuar que ele a abandonaria? Com a voz embargada, mas a determinação inabalável, Sofia insistiu no desaparecimento. A polícia, relutante, registrou o caso,
mas deixou claro que as chances eram mínimas. Não temos recursos para grandes buscas em casos como este, senhora. A senhora terá que esperar. A indiferença das autoridades foi um choque. Sofia saiu da delegacia com o coração pesado, mas com uma nova chama acesa em seu peito, a de que ela mesma encontraria Daniel. Ela espalhou cartazes com a foto dele por todo o bairro, visitou hospitais, morgues, abrigos. Cada porta fechada, cada olhar de pena, cada palavra de desânimo apenas fortalecia sua resolução. A vida da família virou de cabeça para baixo. As contas começaram a se acumular. A hipoteca do sobrado, que antes parecia um sonho, agora era um fardo pesado. Sofia, sem o salário de Daniel e com sua própria carreira pausada, precisava encontrar uma forma de sustentar a casa e os filhos. Lucas, o filho mais velho, sentia a ausência do pai de forma profunda, tornando-se mais calado e introspectivo. Clara, por sua vez, perguntava pelo pai todos os dias, e Sofia precisava inventar histórias sobre uma viagem longa, uma missão importante, para proteger a inocência da filha. A dor da perda, a incerteza do futuro e a humilhação de ser vista como uma mulher abandonada pesavam sobre os ombros de Sofia, mas ela se recusava a ceder. Ela seria a rocha de sua família, custasse o que custasse. Os meses se arrastaram, transformando-se em 2 longos anos de ausência e incerteza. A casa na Lapa, antes um refúgio de sonhos, agora parecia um monumento à espera. Sofia, a designer de interiores que sonhava com jardins floridos, transformou-se em uma mulher de fibra, com as mãos calejadas e o olhar cansado, mas a alma indomável. Para sustentar os filhos e manter a hipoteca do sobrado, ela se tornou motorista de aplicativo. As ruas do Rio de Janeiro, antes cenários de passeios em família, agora eram seu escritório, seu campo de batalha. Dirigia dia e noite, enfrentando o trânsito caótico, a insegurança e o cansaço que parecia nunca ter fim. Cada corrida era uma vitória, cada gorjeta, um alívio. Ela se recusava a vender a casa, pois vender seria como desistir de Daniel, desistir da esperança de seu retorno. Aquele sobrado era o último elo tangível com a vida que eles haviam construído juntos. Lucas, o filho mais velho, havia crescido demais para seus 15 anos. A ausência do pai o transformou em um jovem sério, com uma maturidade precoce. Ele via o sacrifício da mãe e sentia o peso da responsabilidade. Muitas vezes, sugeria largar os estudos para conseguir um emprego e ajudar nas despesas. Mãe, eu posso trabalhar. Não precisa fazer tudo sozinha, ele dizia, com a voz embargada. Mas Sofia, com a voz firme, recusava. Você vai estudar, Lucas. Essa é a sua parte. O pai ia querer isso. Ela sabia que a educação era a única herança que Daniel deixaria para os filhos, e não abriria mão dela. Clara, a pequena de cachos dourados, sentia a falta do pai de uma forma diferente. Na escola, as perguntas cruéis dos colegas a atingiam como flechas. Cadê seu pai? Ele te abandonou? Zombavam algumas crianças, ecoando as insinuações que Sofia havia ouvido na delegacia. Clara voltava para casa com os olhos vermelhos, o coração apertado, e Sofia a abraçava, inventando novas histórias sobre a missão secreta do pai, enquanto sentia a dor da filha como se fosse sua. A humilhação de Clara era a humilhação de Sofia, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Nesse período de provações, um amigo de longa data da família, Ricardo, um professor universitário de história, oferecia apoio constante. Ricardo era um homem gentil, com um olhar compreensivo e uma paciência infinita. Ele ajudava Lucas com os estudos, levava Clara para passear no parque e, muitas vezes, trazia mantimentos para a casa de Sofia. Você não precisa fazer tudo sozinha, Sofia. Deixe-me ajudar, ele insistia, com uma doçura que aquecia o coração dela. Sofia, no entanto, relutava em aceitar. Sentia-se sobrecarregada, isolada em sua dor, e a ideia de depender de alguém, mesmo de um amigo tão querido, parecia uma traição à memória de Daniel, uma admissão de fraqueza que ela não podia se permitir. Ela agradecia, mas mantinha uma distância sutil, um muro invisível que a protegia de se abrir completamente. A cada dia, a esperança de encontrar Daniel diminuía, mas a determinação de Sofia só aumentava. Ela se agarrava à rotina, à força dos filhos,
a memória de um amor que se recusava a morrer. As noites eram as mais difíceis, quando o silêncio da casa amplificava a ausência, e as lembranças de Daniel a assombravam. Ela revia os momentos felizes, os planos para o futuro, o sorriso dele, e se perguntava onde ele estaria, se estava vivo, se pensava nela e nos filhos. A dor da incerteza era um fardo pesado, mas Sofia carregava-o com uma dignidade silenciosa, uma força que vinha do amor incondicional por sua família. 2 anos se passaram desde o desaparecimento de Daniel, e a vida de Sofia havia se transformado em uma maratona diária de sacrifícios. As noites ao volante do carro de aplicativo eram longas e exaustivas, mas cada passageiro, cada destino, era um lembrete de que ela estava lutando por algo maior. Ela via a cidade adormecer e acordar, e em cada amanhecer, renovava sua promessa silenciosa a Daniel: ela não desistiria. A hipoteca do sobrado era uma espada sobre sua cabeça, mas Sofia, com uma teimosia admirável, conseguia, a duras penas, manter os pagamentos em dia. A casa, que antes era um símbolo de um futuro promissor, agora era um fardo, mas também um santuário, o último vestígio da vida que ela e Daniel haviam construído. Lucas, agora com 17 anos, havia se tornado o homem da casa. Sua voz, antes embargada pela dor, agora carregava um tom de responsabilidade. Ele continuava a insistir em trabalhar, mas Sofia, inflexível, o mantinha nos estudos. No entanto, a pressão financeira e a ausência paterna começaram a cobrar seu preço. Lucas, que sempre foi um aluno brilhante, viu suas notas caírem. Ele passava horas trancado no quarto, imerso em seus próprios pensamentos, e Sofia sentia que estava perdendo a conexão com o filho, que a cada dia se distanciava mais, carregando um fardo invisível de mágoa e frustração. Clara, por sua vez, continuava a sofrer com o bullying na escola. As crianças, com a crueldade inocente da idade, não perdoavam a ausência do pai. Seu pai não te ama, por isso foi embora, diziam, e cada palavra era um punhal no coração da menina. Sofia tentava protegê-la, mas sabia que não podia blindar a filha da realidade. A dor de Clara era um espelho da sua própria dor, uma ferida que se recusava a cicatrizar. A cada abraço, a cada história inventada sobre Daniel, Sofia sentia a impotência de não poder trazer o pai de volta para seus filhos. Ricardo, o amigo da família, continuava a ser uma presença constante e reconfortante. Ele se oferecia para levar as crianças à escola, ajudava com as compras e, por vezes, ficava com Clara enquanto Sofia trabalhava. Sua gentileza era um bálsamo, mas Sofia ainda mantinha uma barreira. Ela temia a dependência, temia que aceitar ajuda demais significasse admitir que não podia fazer tudo sozinha, que Daniel realmente não voltaria. Havia também um receio sutil de que a proximidade de Ricardo pudesse ser mal interpretada, tanto por ela mesma quanto pelos outros, e isso seria uma traição à memória de seu marido. Ela se sentia presa em um limbo emocional, entre a gratidão pela amizade de Ricardo e a lealdão inabalável a Daniel. A vida de Sofia era uma corda bamba, equilibrando-se entre a esperança e o desespero. Ela se agarrava a pequenos rituais, a xícara de café na varanda ao amanhecer, o cheiro das roupas de Daniel que ela ainda guardava, a foto da família na sala. Cada um desses objetos era um lembrete de um passado feliz, mas também um tormento, uma promessa quebrada. A cada dia, a ausência de Daniel se tornava mais palpável, mais pesada. A cidade do Rio de Janeiro, com sua beleza vibrante, parecia indiferente à sua dor, e Sofia sentia-se uma estranha em sua própria vida, uma mulher que havia perdido não apenas o marido, mas também a si mesma. A rotina exaustiva de Sofia como motorista de aplicativo, intercalada com as preocupações com os filhos e a luta para manter a casa, era um ciclo vicioso de cansaço e esperança. Ela se agarrava à ideia de que Daniel voltaria, mas a cada dia que passava, essa esperança se tornava mais tênue, mais dolorosa. Até que, em uma tarde chuvosa, enquanto Sofia esperava por uma corrida em um ponto de táxi movimentado no centro do Rio, seu celular tocou. Era um número desconhecido, com um prefixo de outro estado. Hesitante, ela atendeu. A voz do outro lado era de uma mulher, embargada pela emoção. Senhora Sofia, meu nome é Ana. Eu sou assistente social em um asilo na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Encontramos um homem aqui que, bem, ele não se lembra de nada,
mas temos alguns documentos antigos com o nome Daniel Mendes e um contato de emergência que parece ser o seu. O coração de Sofia disparou. Daniel! Vivo! A notícia a atingiu como um raio, uma mistura avassaladora de alívio e incredulidade. Ela mal conseguia respirar. Ele está bem? Conseguiu perguntar, a voz falhando. Ana explicou que Daniel havia sido encontrado vagando pela estrada há alguns meses, desorientado e sem memória. Ele estava sob os cuidados do asilo desde então, e só agora, após uma investigação mais aprofundada dos poucos pertences que ele carregava, haviam conseguido identificar um possível contato. A amnésia era total. Ele não se lembrava de seu nome, de sua família, de sua vida. A notícia trouxe um turbilhão de emoções. Alívio por saber que ele estava vivo, mas uma apreensão profunda pela condição em que se encontrava. Como seria reencontrar um estranho que tinha o rosto de seu marido? Como explicar aos filhos que o pai havia voltado, mas não se lembrava deles? A alegria inicial foi rapidamente substituída por uma nova camada de dor e desafio. Sofia, no entanto, não hesitou. Ela precisava ir até Pouso Alegre. Precisava ver Daniel com seus próprios olhos. Contou a Lucas e Clara a notícia, tentando ser o mais delicada possível. Lucas, com sua maturidade forçada, reagiu com uma mistura de choque e ceticismo. Amnésia! Tem certeza, mãe? Não pode ser uma farsa, ele perguntou, a desconfiança evidente em sua voz. Clara, por outro lado, chorou de alegria, abraçando a mãe com força. Papai vai voltar. Papai vai voltar, ela repetia, a inocência infantil aliviando um pouco o peso da situação. Sofia começou a planejar a viagem, mas o destino, mais uma vez, parecia conspirar contra ela. Naquela mesma semana, Clara adoeceu com uma febre alta e uma infecção respiratória que exigia cuidados constantes. Sofia não podia deixá-la. O desespero tomou conta. Como ela poderia ir buscar Daniel se sua filha precisava dela? Foi então que Ricardo, o amigo leal, apareceu. Ele havia acompanhado de perto a luta de Sofia e, ao saber da notícia e do dilema de Clara, não hesitou. Sofia, eu vou. Eu vou buscar o Daniel para você. Você precisa ficar com a Clara, ele disse, com uma firmeza que não admitia recusa. Sofia, relutante a princípio, percebeu que não tinha outra opção. A gratidão se misturou à culpa, mas a necessidade de ter Daniel de volta era maior. Ela entregou a Ricardo os poucos documentos que tinha de Daniel, uma foto da família e um mapa com o endereço do asilo. Com o coração apertado, mas uma ponta de esperança, ela o viu partir, confiando a ele a missão mais importante de sua vida. A espera pelo retorno de Daniel, agora com a certeza de que ele estava vivo, mas com amnésia como um véu sombrio, era uma tortura diferente. Sofia cuidava de Clara, que se recuperava lentamente da febre, enquanto sua mente viajava para Pouso Alegre, imaginando o reencontro de Ricardo com seu marido. Cada hora que passava era uma eternidade, e a ansiedade corroía suas entranhas. Ela tentava se manter forte para os filhos, mas a incerteza sobre como Daniel reagiria, se ele a reconheceria, se ainda haveria algo do homem que ela amava, era um fardo pesado. Finalmente, a ligação de Ricardo chegou. A voz dele, antes calma, agora carregava um tom de apreensão. Sofia, ele está a caminho. Mas, é complicado. Ele não se lembra de nada, nem mesmo do próprio nome. É como se fosse um estranho. As palavras de Ricardo confirmaram os piores medos de Sofia. Daniel estava voltando, mas não era o Daniel que ela conhecia. O dia do retorno foi um misto de celebração e luto. Quando o carro de Ricardo parou em frente ao sobrado na Lapa, Sofia sentiu o coração saltar no peito. Lá estava ele, Daniel, o homem que ela amava, mas com um olhar vazio, perdido. Seus olhos, antes cheios de vida e carinho, agora não a reconheciam. Ele desceu do carro, hesitante, observando a casa e a família com uma curiosidade distante, como se estivesse em um lugar completamente desconhecido. Clara, que havia se recuperado e estava cheia de expectativas, correu para abraçar o pai. Papai! Você voltou! Ela gritou, com a alegria inocente de uma criança. Mas Daniel não reagiu. Ele apenas a olhou, sem emoção, sem reconhecimento.
Clara recuou, confusa, o sorriso murchando em seus lábios. Lucas, mais contido, observava a cena com uma desconfiança crescente. Aquele não era o pai que ele conhecia. Aquele era um estranho. Sofia, com o coração em pedaços, tentou se aproximar. Daniel, meu amor, sou eu, Sofia. Sua esposa. Ela tocou o braço dele, mas ele se encolheu levemente, como se o toque fosse de uma desconhecida. A dor da rejeição, mesmo que inconsciente, foi excruciante. Era como se Daniel tivesse morrido novamente, mas desta vez estava ali, presente em corpo, mas ausente em alma. Os dias que se seguiram foram um desafio constante. Sofia tentava, com paciência e amor, reintroduzir Daniel à sua própria vida. Ela o levava para passear pelos lugares que eram importantes para eles, a praça onde se conheceram, o café onde tiveram o primeiro encontro, a praia onde costumavam caminhar. Mostrava-lhe fotos antigas, álbuns de família, vídeos dos filhos pequenos. Lembra-se deste dia, Daniel? Foi o aniversário da Clara, você fez aquele bolo engraçado. Mas os olhos dele permaneciam vazios, sem qualquer lampejo de reconhecimento. Daniel demonstrava uma frustração crescente com sua condição. Ele se sentia culpado por não se lembrar, por não reconhecer as pessoas que diziam ser sua família. Eu sinto muito, eu não sei quem vocês são, ele repetia, com uma voz carregada de angústia. A tensão na casa era palpável. Lucas, em particular, não conseguia aceitar a amnésia do pai. Ele passava horas observando Daniel, procurando por qualquer sinal de que aquilo fosse uma farsa. A desconfiança do filho mais velho era um novo conflito para Sofia, que se via dividida entre a fé no marido e a preocupação com a dor e o ceticismo de Lucas. Certa tarde, Lucas, ao vasculhar antigas caixas de Daniel, encontrou um bilhete amassado com um número de telefone e um nome: Isabela, construtora. Ele se lembrou de ter visto uma mulher com esse nome em uma foto antiga do pai, em um evento da empresa. A semente da dúvida, plantada pela tia Lúcia anos antes, começou a germinar na mente de Lucas. E se a amnésia fosse uma desculpa? E se Daniel tivesse, de fato, fugido com outra mulher, e agora estava apenas fingindo para evitar as consequências? A ideia era cruel, mas para Lucas, fazia sentido. Ele decidiu investigar por conta própria, sem contar à mãe, alimentando um segredo que poderia destruir a frágil esperança de Sofia. A presença de Daniel na casa era um lembrete constante do que havia sido perdido. Ele era um estranho com o rosto do homem que Sofia amava, e cada interação era um exercício de paciência e dor. Sofia continuava a tentar reavivar suas memórias, mostrando-lhe fotos, contando histórias, revivendo momentos. Ela o levava para o jardim que sonhavam em construir juntos, descrevendo cada flor, cada planta que Daniel havia planejado. Você queria uma roseira aqui, Daniel, bem perto da janela da cozinha. Dizia que o cheiro te lembraria de mim. Ele a ouvia com uma expressão de esforço, uma ruga de frustração na testa, mas o reconhecimento nunca vinha. A frustração de Daniel com sua própria condição era palpável. Ele se sentia um fardo, um intruso em sua própria casa. Muitas vezes, ele se isolava, sentado em silêncio na varanda, observando o movimento da rua com um olhar distante. A culpa por não se lembrar, por não conseguir se conectar com sua família, o consumia. Ele tentava ajudar nas tarefas domésticas, mas seus gestos eram desajeitados, incertos, como os de alguém que reaprende a viver. Lucas, por sua vez, estava cada vez mais convencido de que a amnésia do pai era uma farsa. O bilhete com o nome Isabela e a construtora martelava em sua mente. Ele começou a pesquisar sobre a Horizonte Projetos, a empresa de Daniel, e descobriu que ela havia enfrentado sérios problemas financeiros e um escândalo de desvio de verbas pouco antes do desaparecimento do pai. A coincidência era perturbadora. Lucas, com a astúcia de um jovem detetive, decidiu ir atrás de Isabela. Ele encontrou o endereço da construtora e, em um dia em que Sofia estava trabalhando, pegou um ônibus e foi até lá. Na sede da Horizonte Projetos, Lucas conseguiu, com alguma insistência, falar com Isabela. Ela era uma mulher elegante, de meia idade, com um ar profissional. Lucas, com a voz trêmula, perguntou sobre Daniel. Isabela, surpresa, explicou que Daniel era seu colega de trabalho,
um arquiteto brilhante, e que eles haviam trabalhado juntos em um grande projeto. Ela negou veementemente qualquer envolvimento romântico, explicando que o bilhete era apenas um contato profissional. Daniel era um homem íntegro, Lucas. Ele jamais faria algo para prejudicar a família. Ele estava investigando algo grande na empresa, algo sobre desvio de fundos. Ele estava muito preocupado. A revelação de Isabela atingiu Lucas como um raio. Não era uma amante, mas uma conspiração. Seu pai não havia fugido, mas estava envolvido em algo perigoso. Ele voltou para casa com a mente fervilhando, a culpa por ter duvidado do pai pesando em sua consciência. Ele tentou contar a Sofia, mas a mãe estava tão exausta e focada em Daniel que Lucas hesitou, temendo sobrecarregá-la ainda mais. Ele decidiu guardar a informação por enquanto, mas a semente da verdade havia sido plantada. Enquanto isso, Daniel começou a ter flashes de memória, pequenos fragmentos que surgiam de forma inesperada. Um dia, ao ver Clara desenhando um croquis de uma casa, ele sentiu uma pontada na cabeça. Isso é um projeto de telhado, ele murmurou, com os olhos arregalados. Em outra ocasião, ao passar por uma obra em construção, o cheiro de cimento e o som de martelos elétricos desencadearam uma onda de sensações. Ele se sentia tonto, confuso, mas havia algo ali, algo que parecia familiar. Sofia, percebendo esses pequenos sinais, decidiu levá-lo a um lugar especial, o lugar mágico onde Daniel a havia pedido em casamento, um mirante escondido no parque da cidade, com uma vista deslumbrante do Rio de Janeiro. Era um local que eles frequentavam desde o início do namoro, um santuário de memórias. Ao chegarem lá, o vento suave, o cheiro da mata e a imensidão do mar pareciam envolver Daniel. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Sofia, o anel, você disse sim aqui, ele sussurrou, a voz embargada, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Era um fragmento, um pequeno pedaço do passado, mas para Sofia, era o mundo inteiro. A esperança, que parecia quase morta, reacendeu-se com uma força avassaladora. O pequeno fragmento de memória de Daniel no mirante foi um raio de sol em meio à escuridão que envolvia a família. Sofia se agarrou a essa esperança com todas as suas forças, redobrando seus esforços para estimular o marido. Ela o levava para o antigo escritório dele em casa, mostrando-lhe projetos, plantas, ferramentas de desenho. Daniel, ao tocar os instrumentos que antes eram uma extensão de suas mãos, sentia uma estranha familiaridade. Ele passava os dedos sobre os croquis, e uma dor de cabeça latejante o invadia, mas junto com ela, vinham imagens borradas, vozes distantes. Enquanto Daniel lutava para reconectar-se com seu passado, Lucas, o filho mais velho, estava imerso em sua própria investigação. A conversa com Isabela na construtora havia acendido um alerta. Ele começou a pesquisar mais a fundo sobre o escândalo de desvio de fundos na Horizonte Projetos. Descobriu que um dos principais envolvidos era um diretor financeiro chamado Gustavo, que havia desaparecido misteriosamente logo após Daniel. A trama se tornava mais complexa e perigosa. Lucas sentia que estava se aproximando de uma verdade sombria, e a cada nova descoberta, a preocupação com a segurança de seu pai e de sua família aumentava. A tensão na casa era uma corda esticada. Daniel, com seus flashes de memória cada vez mais frequentes, mas ainda desconexos, ficava irritado e confuso. Ele se sentia frustrado por não conseguir juntar as peças, por não reconhecer completamente as pessoas que o amavam. Sofia, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade de cuidar de Daniel, dos filhos e de manter a casa, enquanto tentava decifrar os mistérios que cercavam o desaparecimento do marido. Certa noite, enquanto Daniel tentava desenhar algo em uma prancheta antiga, ele teve um flash mais vívido. Viu-se discutindo acaloradamente com alguém em um escritório, documentos sendo jogados sobre a mesa, vozes alteradas. A imagem de um rosto, distorcido pela raiva, surgiu em sua mente. Era um rosto familiar, mas ele não conseguia identificar. A dor de cabeça foi insuportável, e ele desmaiou. Sofia, ao encontrá-lo, entrou em pânico. Levou-o às pressas para o hospital. Os médicos disseram que era um pico de estresse, provavelmente relacionado à tentativa do cérebro de processar as memórias. Daniel se recuperou,
Mas o incidente deixou Sofia ainda mais apreensiva. Ela sabia que estava em uma corrida contra o tempo, que cada fragmento de memória de Daniel poderia ser uma chave para a verdade, mas também um gatilho para algo perigoso. Lucas, ao saber do desmaio do pai, sentiu que precisava agir. Ele não podia mais guardar as informações que havia descoberto. Decidiu contar tudo a Sofia. Em uma conversa tensa e emocionante, ele revelou sobre Isabela, sobre o escândalo na construtora e sobre Gustavo. Sofia, chocada, sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era apenas um desaparecimento, era uma conspiração. A humilhação de ser vista como a mulher abandonada foi substituída por uma raiva fria e uma determinação ainda maior. Seu Daniel não havia fugido, ele havia sido vítima de algo muito maior. A partir daquele momento, Sofia e Lucas uniram forças. Eles começaram a investigar juntos, revirando documentos antigos de Daniel, procurando por qualquer pista que pudesse ligar o desaparecimento dele ao esquema de desvio de fundos. A casa, antes um lugar de espera silenciosa, agora se transformava em um quartel-general de investigação. A cada nova descoberta, a teia de mentiras e traições se tornava mais clara, e a figura de um inimigo oculto começava a emergir das sombras. A casa de Sofia, antes um lar de sonhos e depois um santuário de dor, agora se transformava em um centro de operações. A cada noite, após as crianças estarem dormindo e Daniel, ainda em seu estado de amnésia parcial, estivesse em repouso, Sofia e Lucas se debruçavam sobre os documentos antigos de Daniel. Contratos, e-mails, anotações rabiscadas em cadernos. Cada pedaço de papel era uma peça do quebra-cabeça. Lucas, com sua mente jovem e perspicaz, era fundamental para decifrar a linguagem técnica e os fluxos financeiros da construtora. Sofia, com sua intuição aguçada e seu conhecimento da rotina de Daniel, conseguia ligar pontos que antes pareciam desconexos. Eles descobriram que Daniel havia sido o principal responsável por auditar os projetos da Horizonte Projetos e que, pouco antes de seu desaparecimento, ele estava investigando uma série de irregularidades em um grande empreendimento imobiliário. Havia transferências bancárias suspeitas, notas fiscais forjadas e um rastro de dinheiro que levava a contas offshore. O nome de Gustavo, o diretor financeiro que também havia sumido, aparecia em vários desses documentos, sempre em transações questionáveis. Enquanto a investigação avançava, Daniel continuava a ter flashes de memória, cada vez mais intensos e perturbadores. Um dia, ao ver um noticiário sobre um escândalo de corrupção, ele teve uma visão clara de si mesmo em uma reunião tensa, confrontando Gustavo. Você está desviando o dinheiro da empresa, Gustavo. Eu tenho as provas. Ele ouviu sua própria voz gritar em sua mente. A imagem de Gustavo, com um sorriso cínico, e a ameaça velada em seus olhos, o assombrou. Daniel começou a associar o rosto de Gustavo à sensação de perigo iminente. A tensão na casa era quase insuportável. Sofia e Lucas sentiam-se observados, como se a cada passo que davam, estivessem se aproximando de um abismo. Eles sabiam que estavam mexendo com pessoas perigosas, e o medo de que algo acontecesse a Daniel novamente, ou a eles próprios, era constante. Sofia, em particular, sentia o peso da responsabilidade. Ela havia prometido a si mesma que encontraria a verdade, mas agora, a verdade parecia vir acompanhada de um preço alto demais. Certa noite, Daniel, em um momento de lucidez parcial, chamou Sofia para o quarto. Seus olhos, embora ainda com um véu de confusão, carregavam uma urgência. Sofia, eu me lembro de algo, um nome. Ricardo. Ele estava lá. Naquela reunião. Ele estava com Gustavo. As palavras de Daniel atingiram Sofia como um choque elétrico. Ricardo. O amigo leal, o confidente, o homem que a havia ajudado tanto. Aquele que havia ido buscar Daniel em Minas Gerais. A ideia era absurda, impensável. Sofia tentou argumentar, mas Daniel estava irredutível. Ele estava lá, Sofia. Eu vi o rosto dele. Ele estava rindo, com Gustavo. A voz de Daniel era fraca, mas a convicção em seus olhos era inegável. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A traição, se fosse verdade, seria a mais cruel de todas. Ricardo, o homem que ela havia confiado, que havia se tornado um pilar de apoio em sua vida desmoronada,
poderia ser o inimigo oculto. A partir daquele momento, a desconfiança se instalou. Sofia começou a rever cada gesto de Ricardo, cada palavra, cada ajuda oferecida. A gentileza dele, antes um bálsamo, agora parecia uma máscara. Ela se lembrou de como ele sempre parecia saber dos seus passos, de como ele insistiu em ir buscar Daniel. Uma dor aguda de traição e humilhação a invadiu. Como ela pôde ser tão cega? Sofia e Lucas, agora com um novo e terrível alvo para sua investigação, começaram a observar Ricardo discretamente. Eles notaram pequenas inconsistências em suas histórias, ligações telefônicas que ele fazia em segredo, um nervosismo sutil que antes passava despercebido. A teia de mentira se apertava, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. A dor feminina de Sofia, antes focada na perda e na humilhação do abandono, agora se transformava em uma fúria silenciosa contra a traição de alguém que ela considerava um amigo. A revelação de Daniel sobre Ricardo foi um terremoto que abalou as últimas estruturas de confiança de Sofia. A dor da traição, vinda de alguém que ela considerava um amigo e um pilar de apoio, era quase insuportável. A imagem de Ricardo, com seu sorriso gentil e suas palavras de conforto, agora se distorcia em sua mente, revelando uma face oculta de falsidade e manipulação. Sofia sentiu uma onda de náusea, a humilhação de ter sido enganada por tanto tempo, de ter confiado em alguém que estava, na verdade, conspirando contra sua família. Sofia e Lucas, agora com os olhos abertos para a verdadeira natureza de Ricardo, começaram a observar cada movimento dele com uma nova lente. As pequenas inconsistências que antes pareciam irrelevantes agora ganhavam um significado sinistro. Ricardo sempre aparecia nos momentos mais vulneráveis de Sofia, sempre oferecendo ajuda, sempre presente. Ele sabia de detalhes da vida de Daniel que poucos conheciam, e sua insistência em ir buscar Daniel em Minas Gerais, antes um gesto de altruísmo, agora parecia uma forma de controlar a situação, de garantir que Daniel voltasse sob sua vigilância. A investigação de Sofia e Lucas se aprofundou, focando agora em Ricardo. Eles reviraram as anotações de Daniel novamente, procurando por qualquer menção ao nome de Ricardo em contextos suspeitos. E encontraram. Em um dos cadernos de Daniel, havia um diagrama complexo de fluxos financeiros, com setas apontando para contas offshore, e ao lado de uma delas, o nome de Ricardo, rabiscado com uma interrogação. Daniel estava investigando Ricardo. A cada nova descoberta, a raição se tornava mais palpável, mais cruel. Sofia sentia o coração apertar, não apenas pela dor da traição, mas pela raiva de ter sido feita de tola. Ela havia defendido Ricardo para Lucas, havia confiado a ele a missão de trazer Daniel de volta. A dor feminina, antes focada na perda e na incerteza, agora se transformava em uma fúria silenciosa, uma sede de justiça. Enquanto isso, Daniel continuava a ter flashes de memória, agora mais frequentes e conectados. Ele se lembrava de discussões acaloradas com Gustavo sobre os desvios de dinheiro, de ameaças veladas, de documentos importantes que ele havia escondido. E, em um desses flashes, ele se viu em uma emboscada, sendo agredido por 2 homens. Ele se lembrava de um deles, um homem alto e forte, e do outro, que o observava de longe, com um sorriso frio. Era Ricardo. A memória completa do ataque, do momento em que foi jogado em um carro e levado para longe, surgiu com uma clareza aterrorizante. Daniel se lembrou de ter sido dopado, de acordar em um lugar desconhecido, desorientado e sem memória. Ele se lembrou de Ricardo, o amigo, orquestrando tudo, garantindo que ele fosse encontrado em um estado de amnésia total, longe de sua família e de qualquer chance de revelar a verdade. A revelação da traição de Ricardo foi um golpe devastador, mas também um catalisador. Daniel, com a memória parcialmente restaurada, sentiu uma onda de raiva e determinação. Ele não era mais o homem perdido e confuso. Ele era Daniel, o arquiteto íntegro, o marido e pai que havia sido traído e roubado de sua vida. A amnésia, antes um véu, agora se rasgava, revelando a verdade nua e crua. Sofia, ao ver a clareza nos olhos de Daniel, sentiu uma mistura de alívio e terror. A verdade era libertadora, mas também perigosa. Eles sabiam que Ricardo não hesitaria em fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. A família estava em perigo, mas agora,
eles tinham a verdade como sua arma mais poderosa. A humilhação inicial de Sofia, a dor do abandono, tudo se transformava em uma força inabalável. Ela não era mais a vítima. Ela era a guerreira que lutaria para proteger sua família e garantir a justiça. A verdade sobre Ricardo pairava sobre a casa como uma nuvem de tempestade. Daniel, com a memória quase totalmente restaurada, sentia a fúria borbulhar em suas veias. A traição do amigo, a crueldade de ter sido roubado de sua vida e de sua família, era um peso insuportável. Sofia, ao seu lado, sentia a mesma raiva, mas também um medo gélido. Eles sabiam que Ricardo era perigoso e que a revelação de seus crimes o tornaria ainda mais imprevisível. A investigação de Sofia e Lucas havia rendido frutos. Eles encontraram um pendrive escondido em um compartimento secreto na antiga mesa de trabalho de Daniel. Nele, estavam todos os documentos que comprovavam o esquema de desvio de fundos na Horizonte Projetos, com Gustavo como principal executor e Ricardo como mentor por trás de tudo. Havia e-mails, extratos bancários e até gravações de conversas que incriminavam Ricardo de forma irrefutável. Daniel havia sido meticuloso em sua coleta de provas, prevendo que algo assim poderia acontecer. A família sabia que precisava agir, mas com cautela. Ricardo, percebendo que Daniel estava recuperando a memória e que a família estava investigando, começou a intensificar suas visitas, com um ar de falsa preocupação que agora soava sinistro. Ele tentava se aproximar de Clara, oferecendo presentes, e de Lucas, com conselhos sobre o futuro, mas seus olhos revelavam uma tensão crescente. A gota d'água veio em uma tarde. Ricardo, em uma de suas visitas, encontrou Daniel sozinho na sala, olhando para o pendrive. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao ver o objeto em suas mãos. — O que é isso, Daniel? Ele perguntou, a voz tensa, a máscara de amigo desmoronando. Daniel, com um olhar frio e determinado, respondeu: são as provas, Ricardo. As provas de tudo o que você fez. A confissão de Ricardo foi um rio de ódio e inveja. Você sempre teve tudo, Daniel. A empresa, a família perfeita, o talento. Eu sempre fui a sua sombra, o seu amigo leal, enquanto você brilhava. Eu merecia mais. Eu merecia o que era seu. Ele confessou ter orquestrado o desaparecimento de Daniel, contratando capangas para agredi-lo e abandoná-lo, garantindo que ele perdesse a memória. Ele também revelou ter sabotado o carro de Sofia meses antes, tentando eliminá-la para que não houvesse ninguém para lutar por Daniel. A revelação do atentado contra Sofia foi um choque avassalador, um golpe cruel que fez o sangue de Daniel ferver. Ricardo, em um acesso de fúria, tentou pegar o pendrive das mãos de Daniel. Uma luta intensa começou. Daniel, ainda fraco pela amnésia e pelo tempo de inatividade, lutava com a força do desespero. Ele sabia que aquelas provas eram a única chance de justiça para sua família. Ricardo, mais forte e movido pelo pânico, o empurrou contra a parede, tentando estrangulá-lo. Me dê isso, Daniel, ou sua família vai pagar o preço. Nesse exato momento, Sofia e Lucas, que haviam chegado em casa e ouvido a confusão, entraram na sala. A cena era aterrorizante. Ricardo, com as mãos no pescoço de Daniel, o rosto contorcido de ódio. Sofia gritou, um grito de fúria e desespero que ecoou pela casa. Lucas, sem pensar duas vezes, correu para cima de Ricardo, tentando afastá-lo do pai. A briga se intensificou, com os três se debatendo em um confronto caótico. Sofia, com a adrenalina correndo em suas veias, viu um vaso de plantas pesado sobre uma mesa. Sem hesitar, ela o pegou e, com toda a força que a dor e a raiva lhe davam, atingiu Ricardo na cabeça. Ele cambaleou, soltando Daniel, e caiu no chão, atordoado. Daniel, ofegante, mas com os olhos fixos em Ricardo, pegou o pendrive que havia caído no chão. A polícia, alertada por um vizinho que ouviu a gritaria, chegou em questão de minutos. Ricardo foi algemado, seu rosto marcado pela derrota e pela raiva. Ao ser levado, ele lançou um olhar de ódio para Sofia e Daniel, uma promessa silenciosa de vingança. Mas a família estava unida, e a humilhação inicial de Sofia, a dor do abandono, a incerteza, tudo havia se transformado em uma vitória amarga,
mas poderosa. A justiça, finalmente, estava a caminho. A chegada da polícia e a prisão de Ricardo trouxeram um alívio imediato, mas a adrenalina ainda corria nas veias de Sofia, Daniel e Lucas. Ricardo foi levado, e a casa, antes palco de um confronto brutal, agora era preenchida por um silêncio pesado, mas diferente, um silêncio de justiça. Daniel, ainda ofegante, abraçou Sofia e Lucas com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu me lembro de tudo, meu amor. De tudo, ele sussurrou para Sofia, a voz embargada pela emoção e pelo alívio. A amnésia, o véu que o separava de sua vida, havia finalmente se dissipado por completo. Nos dias que se seguiram, Daniel testemunhou contra Ricardo e Gustavo, o diretor financeiro que também foi rapidamente localizado e preso. As provas contidas no pendrive eram irrefutáveis, e a teia de corrupção na Horizonte Projetos foi desvendada. Ricardo e Gustavo foram condenados a longas penas de prisão, e os bens desviados foram recuperados, garantindo que a empresa pudesse se reerguer e que Daniel tivesse sua reputação e seu futuro profissional restaurados. Sofia, por sua vez, precisou de um tempo para processar tudo. A revelação do atentado contra sua vida, orquestrado por Ricardo, a deixou em choque. Ela buscou apoio psicológico para lidar com o trauma, mas a presença de Daniel, agora completamente recuperado e ao seu lado, era seu maior bálsamo. Ele se desdobrava em carinho e atenção, tentando compensar os anos de ausência e a dor que ela havia suportado sozinha. A família, agora unida pela verdade e pelo amor incondicional, começou a reconstruir suas vidas. Daniel, embora ainda com algumas cicatrizes emocionais da amnésia e da traição, estava determinado a ser um marido e pai presente, mais do que nunca. Ele passava horas com Clara, contando histórias, brincando no jardim, e com Lucas, conversando sobre seus sonhos de cineasta, oferecendo apoio e orientação. A relação com Lucas, antes marcada pela desconfiança, agora era de profunda admiração e respeito mútuo. A casa na Lapa, que havia testemunhado tantos momentos de dor e incerteza, começou a se encher novamente de risos e planos. Sofia e Daniel retomaram o projeto do jardim, plantando roseiras e flores coloridas, um símbolo de renovação e esperança. Sofia, com o apoio de Daniel, decidiu retomar sua carreira de designer de interiores, mas agora com uma nova perspectiva, valorizando cada momento e cada projeto. Meses depois, a vida da família Mendes havia encontrado um novo ritmo. Daniel estava de volta à arquitetura, trabalhando em projetos que realmente o inspiravam, com uma nova empresa que valorizava a ética e a transparência. Sofia estava florescendo em sua carreira, e Lucas havia voltado a ser o aluno brilhante, com roteiro de filme em mente, inspirado na própria história de sua família. Clara, com seu sorriso radiante, não perguntava mais pelo pai. Ela o tinha ali, ao seu lado, todos os dias. A redenção de Daniel não foi apenas a recuperação de sua memória, mas a reafirmação de seu caráter e de seu amor. Ele havia sido vítima de uma traição cruel, mas sua integridade e a força de sua família o trouxeram de volta. A justiça havia sido feita, e o arrependimento tardio de Ricardo, embora não trouxesse de volta os anos perdidos, permitia que a família seguisse em frente, livre do peso da incerteza e da dor. Meses se passaram desde o turbilhão de eventos que transformaram a vida da família Mendes. A casa na Lapa, antes um cenário de dor e incerteza, agora irradiava um calor renovado, um testemunho silencioso da resiliência e do amor que a habitavam. O jardim, que Sofia e Daniel haviam sonhado em construir juntos, estava finalmente florido e vibrante, com roseiras e jasmins exalando um perfume doce que se misturava ao aroma do café da manhã. Era um símbolo tangível de um futuro que havia sido resgatado e reconstruído. A câmera passeia suavemente pelos rostos felizes da família e de alguns amigos próximos, reunidos para um churrasco descontraído no quintal. O sol da tarde banhava a cena, criando um brilho dourado que parecia abençoar o momento. Daniel, com um sorriso sereno e um olhar que agora transbordava de vida e reconhecimento, ajudava a servir a comida. Seus olhos encontravam os de Sofia em um olhar de profunda cumplicidade e amor, uma conexão que havia sido testada ao limite e emergido ainda mais forte. Ele pegou um talher, hesitou por um instante, um resquício sutil da amnésia que ainda o fazia ponderar sobre pequenos gestos, mas logo sorriu, um sorriso que dizia: "Eu me lembro do que importa."
Os filhos brincavam alegremente. Clara, com seus cachos dourados balançando, corria pelo gramado com sua boneca favorita, o riso fácil e contagiante preenchendo o ar. Lucas, o adolescente que havia amadurecido tão rapidamente, conversava animadamente com Ricardo, o amigo taxista que havia ajudado Sofia nos tempos difíceis. Não o Ricardo traidor, mas o Ricardo verdadeiro, um homem de bom coração que se tornou um novo pilar de apoio. Lucas falava sobre seus projetos de filme, seus olhos brilhando com a paixão de um futuro cineasta. Sofia observava a cena, um brilho de paz e gratidão em seus olhos. A mulher que havia sido humilhada, abandonada e traída, agora estava ali, completa, forte, com sua família reunida. Ela se aproximou de Daniel, que a abraçou suavemente, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. O toque, o cheiro, a presença um do outro eram a prova viva de que o amor deles havia superado todas as adversidades. A imagem se afasta lentamente, mostrando a família unida, sob o sol, em seu lar reconstruído. Não era apenas uma casa, mas um santuário de superação, um testemunho do poder do amor e da resiliência humana. O passado, com suas dores e incertezas, havia sido transformado em uma base sólida para um futuro de paz e união, com um amor ainda mais profundo e inabalável. A vida, em sua complexidade, nos ensina que a verdadeira dignidade não se perde nas humilhações que nos são impostas, mas se encontra na coragem de enfrentá-las e na força de superá-las. A perseverança é a chama que ilumina os caminhos mais escuros, e o amor verdadeiro, aquele que resiste às tempestades da traição e aos abismos da memória, é a âncora que nos mantém firmes. A justiça, por vezes lenta, sempre encontra seu caminho, e a maior vingança emocional é a paz de reconstruir a própria felicidade, com a certeza inabalável de que o que realmente importa, de fato, jamais se esquece.